Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Segunda-feira, estamos aí na reta final de 2024, né? Dia 30 de dezembro, chegando aí na reta final de 2024 e a gente vai trazer um pouquinho de informações aqui do tricolor paulista. Vamos começar falando sobre o Danilo. Danilo, lateral direito da seleção brasileira, que atualmente está na Juventus. No fim dessa semana, o Fabrício Romano trouxe a informação de que a Juventus comunicou ao atleta que ele está livre para buscar um novo destino no mercado. A gente sabe que o São Paulo está buscando um novo lateral direito no mercado. E aí muitos começaram, será? Começou aquele burburinho, será que pode ser? Será que pode rolar? Será que o Danilo no São Paulo poderia acontecer? E aí, o que aconteceu? Fui ver também informações de portais italianos, até para ver como é que tá o cenário lá. E também conversei com pessoas aqui do São Paulo e também com o staff do atleta que trabalha diretamente com ele para entender também o cenário. E a gente pode concluir que dificilmente ele deve voltar para o futebol brasileiro agora. Por quê? Ele tem contrato até o meio do ano que vem, ele quer ficar, esse é o primeiro ponto, ele vai tentar reverter essa situação. O Thiago Motta parece não contar muito com ele, ele era titular, capitão do time e agora ele é um reserva de luxo. Por isso que a Juventus inclusive está liberando o atleta, mas ele gostaria de pelo menos cumprir esse contrato com a Juventus pelo menos até o meio do ano e aí sim depois sair. Primeiro ponto. Segundo, é que o Napoli tem muito interesse na sua contratação e o Napoli é um dos líderes lá do futebol italiano, tá fazendo uma boa temporada, pode disputar a Champions League no ano que vem, então o Napoli se mostra disposto a fazer um contrato interessante para o Danilo. E na sua visão, o mercado italiano, o mercado europeu ainda é mais vantajoso para ele nesse sentido. Então é bem provável que ele continue no futebol europeu, seja para continuar na Juventus ou seja por uma transferência no Napoli, tá? É óbvio, a situação pode acabar modificando. Santos, Flamengo são algumas equipes do futebol brasileiro que já demonstraram o interesse dele em outros momentos, inclusive para essa janela de transferências, mas o cenário que a gente pôde obter da situação do Danilo é essa. Já do lado do São Paulo, eu senti um ar de que era um nome que agrada, que se ele estivesse disposto a vir ao futebol brasileiro, o São Paulo poderia tentar alguma situação, mas já sabe que dificilmente o São Paulo conseguiria a contratação do Danilo por N questões. Para vocês terem noção, por exemplo, o Danilo hoje lá na Juventus ele recebe algo em torno de 5 milhões de reais por mês, se a gente fazer essa conversão. Então ele vai ter que reduzir drasticamente esse salário e a gente sabe que o São Paulo já tem aí o Oscar, que vai morder um pouquinho 1 milhão de reais na folha salarial. O São Paulo precisa reduzir a sua folha, tá tentando o Wendel, tá tentando outros nomes, então para a inclusão do Danilo, talvez essa folha salarial desse uma inchada. Então nesse momento também o São Paulo, por mais que goste do atleta, ele é bem avaliado, o São Paulo não vai se fazer qualquer movimentação para a contratação do Danilo. O alvo continua sendo, em um primeiro momento, o Montiel, mesmo a situação sendo difícil, sendo complexa, o São Paulo tendo alguns concorrentes no mercado, o São Paulo desde o primeiro momento que decidiu ir atrás do Montiel, o São Paulo já sabia que seria um jogador difícil, mas que o São Paulo entende que já que é para ir ao mercado, tem que trazer um lateral, tem que trazer jogadores para as posições que vão resolver os problemas. Não dá para você ir no mercado buscar outros atletas que vão só complementar o elenco. O São Paulo entende que se for para complementar o elenco, tem que ser os jogadores das categorias de base, os jogadores que já estão. Então o São Paulo quer ir no mercado para ser certeiro, para ser, vamos trazer nomes que cheguem para serem titulares e não trazer mais, só um exemplo, mais Wellington Ratos, mais Michel Araújo, mais jogadores que vão complementar até bem o elenco, mas que não vão chegar com essa cancha de serem titulares. Tá bom? Então o Danilo deve seguir carreira aí no futebol italiano, pelo menos em um primeiro momento. Ele já teve até entrevistas falando que provavelmente se ele voltasse ao Brasil, que não é uma prioridade dele, mas se ele voltasse ao Brasil, ele iria voltar ou para Santos
porque é um clube que ele tem identificação, ou para o Flamengo porque é um time da família e tudo mais. Então, acho difícil que o São Paulo consiga fazer qualquer movimentação em relação ao Danilo, mesmo que tenha esse interesse, tá? Para a gente continuar, vamos trazer, falando sobre lateral direito, a situação do Igor Vinícius, né? Ele, lateral direito do São Paulo, tem 25 anos, ele tem contrato agora somente até dezembro de 2025. O São Paulo deu uma postergada, né, nas renovações de contrato dos jogadores que têm vínculo somente até dezembro de 2025. Rafael, o Alan Franco, o Igor Vinícius, justamente para fazer esse planejamento. Inclusive, a tendência tá na diretoria do São Paulo é chamar todos os atletas que têm contratos curtos para a renovação a partir de janeiro. O São Paulo não gostaria de deixar isso para o meio do ano, já queria resolver essas situações de agora. O Igor Vinícius ainda não foi procurado oficialmente para conversar. O que aconteceu foi o São Paulo deu uma sinalização, fez um comunicado, a gente vai buscar você para renovar os contratos, a gente tem interesse, a gente quer que você fique. Foi essa sinalização que a gente trouxe, inclusive com exclusividade lá em outubro, dessa renovação de contrato do Igor Vinícius. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Igor Vinícius ele tem algumas sondagens do exterior, tá? Eu pude checar com algumas pessoas próximas do Igor Vinícius que a prioridade é a permanência no São Paulo sempre, a renovação de contrato, de ficar no Tricolor Paulista, que é um clube que ele tem identificação, ele é um dos mais longevos hoje no grupo, junto com o Arboleda. Porém, não vê com maus olhos também uma ida para o exterior, então vai depender muito também das condições que o São Paulo vai ofertar ao Igor Vinícius. O Igor, ele gostaria de ser titular no ano que vem, então mais agora um feeling, tá? Eu acho que se o São Paulo traz um Montiel, um jogador para ser titular da posição, acho que essa renovação pode acabar dando uma complicada, mas isso é a minha impressão, repito, não é informação. A informação é de que a prioridade é dele permanecer no São Paulo, mas ele não vê com maus olhos essas sondagens do exterior. Tem equipes do futebol asiático, principalmente, com uma grana interessante para o atleta fazer o seu pezinho de meia, e tem também algumas equipes de médio a pequeno porte do futebol europeu que também fizeram ali contatos para entender melhor a situação do jogador, mas, repito, ainda a prioridade é ouvir o que o São Paulo tem para oferecer para o Igor Vinícius para as próximas temporadas, tá bom? Já deixa aí nos comentários o que você acha dessa renovação do Igor Vinícius, se você acha que vale a pena, e também se o Danilo seria um nome interessante para o São Paulo em 2025. Para a gente continuar, o São Paulo ele pretende no seu elenco, na montagem do seu elenco, ter por volta de 34 a 35 jogadores, entre eles 22 atletas considerados titular e reserva imediato, ou seja, jogadores que poderiam brigar por espaço. Vamos dar um exemplo. O São Paulo planeja, por exemplo, no seu ataque, ter o Caleri como titular, o André Silva como seu reserva e um terceiro jogador sempre ser das categorias de base. O São Paulo gostaria dessa montagem de elenco para 2025, já até para maturar alguns atletas. Vocês vão ver isso, por exemplo, acontecendo na dupla de volantes. O São Paulo pretende, né, em um primeiro momento, ficar com Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio, que deve ser comprado, e Luiz Gustavo. Aí tem o Santi Longo, que ainda é uma incógnita, que o São Paulo ainda não o coloca nessa lista, até por conta da situação do Pablo Maia. O São Paulo gostaria mais de ver como é que vai estar o Pablo Maia na pré-temporada, para tomar uma decisão melhor sobre essa situação do Santi Longo. E aí quem complementaria esses outros dois? Os jogadores de Cotia, na mesma função do centroavante. Quem seria o terceiro centroavante? O Rian Francisco. Nas pontas, por exemplo, a gente vai ter um time titular no 4-4-2, a gente vai ter ali Lucas, Oscar, Luciano. Então ali você vai ter 3 jogadores reservas e os outros 3 seriam complementos da base. Por exemplo, Henrique Gomes, o Lucas Ferreira. Então o São Paulo planeja em um primeiro momento o time ideal do Zubeldia alinhado com a diretoria na próxima temporada seria mais ou menos nesse sentido, trabalhar com 33, 34, 35 jogadores ali no máximo, sendo jogadores um titular, um reserva, os dois com condições de
disputarem a vaga. Por exemplo, o Pablo Maia é da base, mas não entraria nessa conta. O William Gomes, ele é da base, mas ele não vai entrar nessa conta porque ele almeja, e a diretoria, a comissão técnica almeja um protagonismo maior do atleta no ano que vem. Por exemplo, na lateral direita, você pode ter, exemplo, o Montiel, o Igor Vinícius e o Igor Felisberto como esse terceiro da base. Então é mais ou menos nesse sentido que o São Paulo planeja o seu elenco para a próxima temporada, e a tendência da gente ver isso, inclusive, já na pré-temporada. O São Paulo vai viajar com 34 atletas para os Estados Unidos, para a pré-temporada, e disputar a FC Series, onde vai enfrentar o Cruzeiro e o Flamengo. E a ideia é 34 jogadores, sendo 4 goleiros, né? Provavelmente, né? Se o Jandrei não sair, Rafael, Jandrei, Young e o Leandro. E aí os demais jogadores, os 30, seriam mais ou menos nesse sentido. Seria, né, um jogador de linha para cada, sendo para 3 posições. Então, um lateral, então já vai trabalhar mais ou menos nesse sentido já para o São Paulo ter o seu um plantel mais dinâmico, mais homogêneo, né? Você vai ter jogadores que vão disputar a titularidade, mas também não vai deixar de olhar para as categorias de base. Falando um pouquinho de categorias de base e também de Cotia, já entrando nesse tema, a expectativa do São Paulo é de subir de 5 até 6 jogadores das categorias de base em um primeiro momento logo após a Copinha, tá? O São Paulo tem em mente, por exemplo, o Igor Felisberto já subir para os profissionais para ser um terceiro lateral direito e já começar a ter uma certa maturação entre os profissionais. A dupla de volantes também, o Zubeldia gosta bastante da maturidade dos dois, inclusive são jogadores que já estão com seus 20 e 21 anos, são jogadores um pouco mais maduros, que são o Negrucci e o Hugo. Os dois já devem subir, inclusive em um primeiro momento o Zubeldia nos profissionais não morreu de amores por ele, mas na base do que ele viu depois, até da maturidade que ele teve, conversando com algumas pessoas ali, ele foi convencido de utilizar um pouco mais o Negrucci no ano que vem. Então Negrucci e Hugo devem subir. Lucas Ferreira e Rian Francisco também, esses ainda mais certos. Assim que acabar a Copinha, eles vão complementar o elenco das categorias, vão sair do elenco das categorias de base e vão para os profissionais. Esses 5 são certos, mas é óbvio, tem outros atletas ali que são que tem olhares do Zubeldia. O Riquelme, o Marcos Riquelme, também é um jogador que o São Paulo tá de olho, mas aí tem a questão da contusão para ver como é que ele vai estar na Copinha, que ele está se recuperando da lesão que ele teve na final do Sub-20. Tem o Matheus Alves também, que é um jogador que o São Paulo entende como interessante, mas precisa renovar o seu contrato. Ele tem contrato somente até janeiro de 2026, então ele precisa dessa renovação de contrato. Então tem outros atletas que são observados com um olhar mais diferente, mas são esses os mais certos que devem subir assim que acabar a Copinha. No planejamento inicial do São Paulo na pré-temporada, inclusive vai ser assim nesse sentido. O São Paulo enfrenta, se eu não me engano, primeiro o Cruzeiro no dia 15 e o Flamengo no dia 19. Porém, vai ter, poucos dias depois, vai ter o jogo de estreia do São Paulo no Paulistão, que vai ser o da segunda rodada. Da primeira, ele foi adiado já. E nessa estreia do Paulistão do São Paulo na segunda rodada, o planejamento seria de 10 a 12 jogadores que estarão lá nos Estados Unidos retornarem para jogarem essa partida, e os jogadores das categorias de base, em sua maioria, que estavam na Copinha, devem complementar o banco de reservas. Então, só um exemplo, tá? O que pode acontecer é um time titular com o time reserva, né? Jandrei, Igor Vinícius, se chegar um lateral direito, aí a dupla de zaga ser Sabino e Juan Tressoldi, a esquerda vai ser o Patrick, sabe? Um meio campo formado por um time titular formado pelos reservas do profissional, e ali no banco toda a garotada ali de Cotia, né, da Copinha, acabar subindo para ficar pelo menos no banco de reservas. Claro que vai depender até da dinâmica e de tudo, de como o São Paulo vai tratar a Copinha, se chegar numa final, enfim. Mas o planejamento inicial do São Paulo para essa pré-temporada e o início do Paulistão é trabalhar mais ou menos nesse sentido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe aqui um pouquinho do apanhado que a gente tem de informações nessa segunda-feira. Quero desejar uma ótima segunda-feira para todo mundo, que seja uma segunda-feira próspera, tá acabando o ano, tá chegando a virada, 2025 já tá batendo aí na porta, tá bom? Boa segunda-feira, boa semana para todo mundo, até a próxima, tchau!